Olá, eu sou Andréa Richa e hoje a gente vai ter o prazer de conversar com o Coronel Ennio Fontinelli, ex-diretor do SNI. Ele é especialista em localizar no tempo e no espaço a história das agruras que afligem as sociedades no mundo. Ennio, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, você que está bombando nas redes sociais, com milhões de acessos, as pessoas estão super curiosas e doidas para te ouvir. A gente está falando de geopolítica, é isso? Como é que isso se configura no nosso cotidiano? Interessante a política, a geopolítica. Todos nós estamos vivendo momentos de grandes aflições. E se você pensa que as aflições são suas, brasileiras, não são. São mundiais. Até porque são aflições geopolíticas e não políticas. Na verdade, a geopolítica é boa porque consegue contextualizar o presente, os dias que a gente está vivendo, com todo um universo de tempo em que uma estratégia qualquer foi montada. Eu tenho tentado, em todas as minhas incursões na internet, alimentar o nosso povo brasileiro, sofrido, mas alimentá-lo com um quê de esperança, com um quê de otimismo. E volta e meia, eu sou classificado de sonhador, porque ser otimista nesses tempos danosos parece ser um sonho. Seria um sonho se nós estivéssemos falando de política, mas como eu vou falar de geopolítica, eu tenho certeza que não é um sonho. E é essa ideia que eu tenho pretendido demonstrar ao meu público para que entenda qual é o papel geopolítico que o Brasil está exercendo hoje, tal e qual exerceu no passado. Vamos colocar esse passado. Há que diferenciar, e é importante, há que diferenciar nitidamente o que é objetivo político e o que é estratégia. As pessoas confundem essas duas coisas com a maior naturalidade, mas são duas coisas inteiramente diferentes. O objetivo é aquele que se pretende conquistar, e a estratégia é a forma de fazer isso. Então, como eu vou falar de geopolítica a partir de um passado que já dura 250 anos, eu afirmo que a nova ordem mundial tem um objetivo geopolítico, que é a formação de um poder totalitário debaixo de um modelo tecido na União Soviética com o comunismo. Mas é muito importante entender que este é o objetivo, o poder mundial, e que ele foi traçado em 1770. Já lá se vão 250 anos. Mas o objetivo permanece monotonamente igual. E é debaixo desse objetivo deles que a gente vive e sofre. A conquista desse objetivo já passou por vários períodos, já passou por várias experiências, por vários desastres, diga-se de passagem. A estratégia foi mudando ao longo do tempo e eu sempre ressalto que, como os Illuminati, que são o ovo da serpente da nova ordem mundial, já foram criados satanistas, eu sempre identifico a mão de Deus obstando o caminho deles em vários momentos da história.
quando a mão de Deus se interpõe entre eles e o objetivo de conquista mundial, eles perdem, assumem uma nova postura, respiram forte e adotam outra estratégia. Lá, em 1770, isso partiu de uma cabeça inteligentíssima, de um homem chamado Adam Weishaupt, financiado pelos Rothschild, pelo primeiro banqueiro Rothschild. Há muitas dúvidas hoje, se fala muito em todos os lugares, principalmente aí nas redes sociais, que jesuítas, maçons, pertencem a sociedades secretas que dominam o mundo e o fazem de forma maléfica. Eu não duvido que há jesuítas e há maçons realmente comprometidos com esse projeto Illuminati. Mas eu identifico mais do que isso. Eu identifico que a origem dessa desconfiança está no próprio Weishaupt. Porque ele era um judeu que se converteu ao catolicismo, adotou a ordem jesuítica, foi professor de teologia e depois virou satanista. Então observem, é um mesmo homem, uma mesma cabeça privilegiada, diga-se de passagem, que foi judeu, jesuíta e depois se converteu ao satanismo. E usou a maçonaria em diversas oportunidades para tentar implantar o projeto maldito. Daí a junção que hoje se faz, a meu ver, de forma errônea, de que jesuítas e maçons fazem parte de um projeto maldito, o que eu não creio. Dito isso, vamos aprofundar um pouquinho essa história do Weishaupt e onde é que a mão de Deus se interpõe entre o projeto e a realidade. A primeira vez que isso aconteceu foi na Revolução Francesa, porque o objetivo dos Illuminati era, como eu disse, conquistar o poder mundial. Mas desde sempre eles souberam que para conquistar o poder mundial você precisava primeiro produzir o caos. Por que produzir o caos? Porque numa sociedade em que o caos está instalado, qualquer autoridade que se interponha e consiga pacificar, ou pelo menos terminar com a balbúrdia, será benquista, será bem-vinda. Então o projeto Illuminati parte do princípio de que criar o caos é uma condição sine qua non para depois assumir o poder. E isso foi feito pela primeira vez na Revolução Francesa. Se vocês ainda não sabem, o maior cérebro da Revolução Francesa foi o Robespierre, que era um homem de Weishaupt, era um Illuminati. E que criou não, mas ele era o líder dos iluministas na França. E os iluministas foram selecionados, foram escolhidos para isso, exatamente porque eles questionavam Deus. Eles consideravam o homem o centro do universo. Tanto é assim que a maior voz, intérprete do iluminismo, vocês conhecem, foi Voltaire, que terminava todos os seus discursos com uma frase simbólica: execrez l'infâme, que quer dizer execrai a infame. E a infame a que ele se referia era a Igreja Católica. Então o projeto inicial foi acabar com as monarquias da Europa, porque eram cristãs, e substituí-las por um governo popular. Esse foi o projeto da Revolução Francesa. E como o projeto Illuminati era um projeto complicado, porque ele tinha ideias mundiais, ele foi traduzido, ele foi escrito em um livro por um autor que vocês conhecem muito bem. Um autor alemão, Stefan Zweig. Então,
Onde foi que a mão de Deus intercedeu pela primeira vez em nosso favor? Foi aí, na Revolução Francesa. Porque o Stefan Zweig transformou o Plano Illuminati em um livro. E este livro teria que ser remetido para o Robespierre, que era um dos líderes que fariam a Revolução Francesa. E como naquele tempo não tinha avião, nem trem, nem automóvel, o meio de transporte que o mensageiro usou foi o cavalo. Ele saiu da Bavária para Paris, para encontrar o Robespierre, para entregar o livro ao Robespierre, contendo o Plano Illuminati. E de repente, um raio, pum, atingiu o cavaleiro e ele morreu na hora. Em consequência disso, a polícia da Bavária, ao ir lá atender o morto, encontrou os documentos e levou para o rei da Bavária. O rei da Bavária imediatamente considerou a seita Illuminati um perigo e baniu-a da Alemanha. Os franceses souberam disso, mas não acreditaram. Então, houve a Revolução Francesa, mas ela não se espalhou para o resto da Europa. Foi a primeira vez em que a mão de Deus entrou em nosso favor. Mais tarde, isso aconteceria várias vezes, mas tem alguns detalhes que são importantes. Como, por exemplo, é importante saber que os Illuminati, assim como criaram a Revolução Francesa, criaram a Revolução Russa. Quem inventou o termo comunista, a primeira vez que o termo comunista foi dito e escrito, foi numa reunião Illuminati em Nova York. É interessante isso, porque eles planejaram o comunismo em Nova York para acontecer na Rússia. E realmente aconteceu. Então, a Revolução Russa, que foi menchevique e depois assumida pelos bolcheviques, foi uma revolução Illuminati para produzir o caos. E os comunistas não fizeram nada além disso durante todo o tempo em que existem. Produzir o caos. Mas a mão de Deus interferiu de novo. Porque em 1983, olha que nós já estamos chegando perto de hoje. Em 1983, Ronald Reagan, que não sei se vocês sabem, numa eleição interna dos Estados Unidos, foi considerado o melhor presidente americano de todos os tempos, incluindo aqueles famosos Lincoln, Washington. Então, o Ronald Reagan foi para a televisão em 1983, num dia determinado, 1983, e ao vivo e em cores declarou que os Estados Unidos estariam formando um escudo espacial para se defender das armas russas, dos foguetes russos, que tem o nome de ICBM. Mas os foguetes russos que continham ogivas nucleares eram o avalista da paz. Vamos dizer assim, a paz durante a Guerra Fria residiu tão somente na capacidade de um retaliar o outro. No momento em que um atacasse, o outro retaliaria e seria o caos. Então, a paz mundial durante a Guerra Fria repousou exatamente nessa capacidade de retaliação. Quando o Reagan afirmou que estava construindo um escudo espacial para evitar que as bombas russas atingissem os Estados Unidos, os russos se arrepiaram. Claro, porque se esse escudo se materializa, a única potência mundial nuclear do planeta seria os Estados Unidos, já que eles não teriam mais a capacidade de retaliar. Então os militares russos deram um ultimátum ao presidente do Politburo, que era o Gorbachev. Você vai ter que impedir que esse projeto vá para o ar, porque se você não conseguir, nós vamos provocar a guerra mundial. E o Gorbachev não fez nada além do que lhe foi dito. Ele promoveu a Glasnost,
e a perestroika. Ele até escreveu livros que a maioria já deve ter lido. E conseguiu sim, porque dos 5 bilhões de dólares que o Congresso americano havia alocado para o projeto Star Wars, foi o nome que o Kennedy mais moço, deu ao projeto do Guerra nas Estrelas, Star Wars, o Congresso americano, que tinha aprovado uma verba de 5 bilhões para iniciar esse projeto, imediatamente após vamos chamar de rendição da Rússia, abrindo o sistema lá, ou seja, mostrando ao mundo que o comunismo acabara, o Congresso americano retirou quase a totalidade dessas verbas. Então o Gorbachev cumpriu o dever de casa. Ele conseguiu impedir que esse escudo espacial fosse construído. Agora, isso é o que eu classifico de uma das vezes em que a mão de Deus interferiu no processo. A mão de Deus interferiu no processo não só com a coragem do Reagan de ter afrontado a União Soviética com um projeto desse, porque era uma afronta, mas como também com a certeza de que o Reagan tinha de ter as costas quentes. Na verdade, não é bem costas quentes, ele tinha uma zona de retaguarda quente, o Brasil. Isso eu já explorei em livros, em textos, em vídeos, naquilo que eu chamo de zona de retaguarda. E foi pelo fato de tê-la que o Reagan teve a coragem de afrontar a Rússia, porque ele tinha certeza que não haveria retaliação. Porque se houvesse uma guerra nuclear ao norte, sabendo-se que o sul do Equador não é contaminado pelos ares do norte, os russos sabiam que os Estados Unidos teriam uma zona de retaguarda e eles não. Se houvesse uma guerra nuclear ao norte, realmente o planeta lá estaria devastado. Mas os Estados Unidos e a OTAN, que eram os aliados contra a União Soviética, teriam como sobreviver, tendo em vista que teriam uma zona de retaguarda bastante pujante, que foi naquilo que o Brasil se transformou nos governos militares. Saiu da 46ª para a 8ª potência mundial, graças ao esforço americano de construir aqui uma zona de retaguarda digna do nome. Então, isso foi a mão de Deus. Agora, eu estou falando isso logo no início da conversa, porque isso é um fenômeno geopolítico que está se repetindo. Quem pensa que todas as nossas agruras, que todas as nossas indignações, que todos os assintes que fazem a nós que eu digo sociedade judaico-cristã, todas as coisas que fazem contra nós, que nos tornam desassossegados, praticamente alucinados, com tanta maldade ao mesmo tempo, tudo isso faz parte de um projeto geopolítico que foi construído lá em 1770. A conquista de um poder mundial naquilo que hoje nós chamamos de nova ordem mundial. Nascida exatamente quando o Gorbachev fez a perestroika e a glasnost, demolindo o que até então era a União Soviética. Como vocês sabem, depois disso, a Rússia se esfacelou. Não a Rússia, a União Soviética se esfacelou. Naquilo até que tem um nome engraçado, chamaram de efeito Sinatra. Interessante chamar de efeito Sinatra, porque a política do Gorbachev, ou do Politburo da União Soviética, foi de que cada nação que até então pertencia à União Soviética passaria a ser dona do próprio destino. Cada um escolheria que tipo de governo teria e como caminharia para o futuro. Então isso foi chamado de My Way. Quer dizer, cada um teria o My Way. Por isso é que apelidaram de efeito Sinatra. E o efeito Sinatra nada mais fez do que comprovar o que muita gente já sabia,
que o regime comunista é insustentável por si mesmo. No momento em que foi aberto, não houve nenhum poder no mundo capaz de mantê-lo em pé, nem sequer na Rússia. Então é interessante examinar o mundo sob a ótica geopolítica, porque a gente vai entendendo que as políticas são caudatárias da geopolítica. Então, o que está acontecendo conosco hoje não é política. É política porque a gente a percebe diariamente, porque a gente a vive diariamente, mas ela não é sozinha. Ela não foi construída do nada. Ela é efeito de um sistema geopolítico que tem como objetivo, nascido da nova ordem mundial, de conquistar um poder global. E esse poder global foi construído, o projeto de poder global foi construído a partir de um caos. Eu volto novamente ao início do processo. É preciso primeiro criar o caos para depois conquistar a população. Os Illuminati conseguiram criar o caos na Primeira Guerra Mundial. Parece mentira, mas foram os Illuminati que fizeram a Primeira Guerra Mundial. Mas eu não quero falar dela, eu quero falar da Segunda. Porque a Segunda Guerra Mundial, ela juntou potências altamente improváveis. Rússia e Estados Unidos se juntaram para combater o nazismo. E ganharam. No mesmo momento que eles estavam assinando lá em Yalta o Tratado de Paz, eles já estavam arreganhando os dentes um para o outro. E iniciando ali a Guerra Fria. Foi em Yalta, ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, esse fenômeno está acontecendo de novo. Quer dizer, o que hoje acontece é que os dois inimigos, que até ontem eram inimigos mortais, de repente estão se dando as mãos para combater a nova ordem mundial. Russos e americanos, que constituem os dois juntos as duas maiores potências militares do planeta, estão unidas agora no objetivo de destruir a nova ordem mundial. Eu não tenho dúvida que eles vão conseguir. E por isso o meu otimismo. Mas eu também tenho certeza de que tão logo eles consigam essa vitória, novamente vão arreganhar os dentes um para o outro e vai começar uma nova Guerra Fria, mas nós não precisamos ficar preocupados, porque isso não vai acontecer durante os próximos 30 anos. Após a derrubada da nova ordem mundial, há que se fazer toda uma engenharia reversa para destruir o que é a esquerda, ou que é a nova ordem mundial. Eu sempre faço questão de citar a nova ordem mundial, porque a esquerda é meramente uma marionete, movida pelas mãos maiores da nova ordem mundial. E também preciso dizer que ao final da Segunda Guerra Mundial, que foi um caos, o caos tinha sido provocado. E como tranquilizar o mundo, que é o objetivo, criou-se a ONU. A ONU foi criada para pacificar o mundo. E o mundo aplaudiu. Só que quem criou a ONU foram os Illuminati. Com que objetivo? Ter o embrião de um poder global que pudesse ter influência sobre todos os povos do planeta. E é isso que a ONU faz. Se você souber que a cúpula da ONU é da nova ordem mundial, você vai entender por que nós vivemos o inferno que vivemos hoje, com ideologia de gênero, com aquecimento global, que é uma farsa, com a marxização das escolas, com ideologização do ensino, todos os ismos, feminismo, gaysismo, tudismo. Tudo isso parte da ONU, cuja Constituição se chama a Carta da Terra, que se vocês tiverem curiosidade de ler, entra no Google, põe Carta da Terra e vejam a Carta da Terra na íntegra. A Carta da Terra é um libelo contra o cristianismo. E é por isso que a gente sofre. Porque esta entidade, a ONU, ela é financiada no Caixa 2
pelas grandes fundações que faziam parte do Clube de Bilderberg nos Estados Unidos. É o cerne, o cérebro dos Illuminati nos Estados Unidos. Porque esse Clube de Bilderberg é que criou, são miliardários, criou fundações, centenas de fundações, simplesmente com esse objetivo. Eu posso citar algumas, não vou me lembrar de todas, que são centenas, mas eu lembro Bill e Melinda Gates, Fundação Ford, Open Society, Project Syndicate, Avast, tudo isso são fundações cujo objetivo é implantar a Carta da Terra, que foi elaborada na ONU por ordem da nova ordem mundial. E como é que eles conseguem isso? Porque cada uma dessas fundações tem milhares de organizações não governamentais, ONGs, financiadas por eles. Por isso que vocês ouvem muito falar de Jorge Soros. E por isso que vocês ouvem falar de Jorge Soros, não só no Brasil, mas na África, no Alasca, no Polo Norte. Porque essas ONGs, elas são em número aproximado de 10 milhões. Só no Brasil tem 2 milhões. E essas ONGs são veículos de transporte das ideias partidas da ONU, que nada mais são do que as ideias partidas da nova ordem mundial, com o objetivo de destruir o cristianismo, o maior e principal obstáculo à formação de um poder mundial. O cristianismo, junto os judeus, a sociedade judaico-cristã, se vocês prestarem bastante atenção, ela é a responsável pelo desenvolvimento do mundo. Ela não é só responsável pela tecnologia, ela é responsável pelo espírito do mundo ocidental. Se você olhar, se você tentar identificar, se você abrir qualquer constituição de um país ocidental, ou qualquer lei ordinária, ou qualquer lei extraordinária do mundo ocidental, você vai ver o dedo de Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo disse, não matarás. Vocês podem olhar os códigos penais, as leis de todos os países condenando quem mata alguém. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não prestarás falso testemunho. Não pode mentir. Toda a nossa legislação e toda a nossa espiritualização, todo o nosso desenvolvimento foi feito à base dos 10 mandamentos da lei de Deus e da interpretação que Jesus Cristo fez deles. Por isso é que os cristãos são o maior obstáculo à conquista de um poder totalitário mundial capitaneado pela nova ordem mundial. Nós somos o inimigo número 1 deles. E diga-se de passagem, eles só não conseguiram alcançar o seu objetivo por força da resistência que nós, sociedade judaico-cristã, impusemos e ainda impomos. A mão de Deus esteve sempre presente em todos os momentos, e eu não tenho a menor dúvida que ela está aqui, pairando sobre as nossas cabeças para interferir no momento certo. Para falar nesse momento certo e para tentar justificar por que o meu discurso é sempre otimista, apesar de não ser sonhador, eu vou lhes explicar algumas coisas. A primeira explicação que eu tenho a dar é o contrário do que você pensa todos os dias. Quando vê a televisão, quando lê jornal, quando fala com o vizinho, até com os seus filhos e pais. Você não tem a sensação de que tudo está perdido? Você não tem a sensação de que está tudo dominado? Você não tem a sensação de que estamos agredindo dia a dia cada vez com mais veemência e que a gente se sente impotente perante ataques tão enormes, tão poderosos em cima das nossas cabeças? É natural que seja assim. Politicamente, é natural que seja assim, mas geopoliticamente, não. A geopolítica indica exatamente o contrário. E por que eu digo isso?
Se nós imaginamos que está tudo perdido aqui no Brasil, e imaginamos que está tudo perdido, mesmo com todas as violências que tem no Rio de Janeiro, São Paulo, etc., a gente ainda continua indo à praia, né? Ainda continua tendo telefone celular, ainda continua falando com os amigos, continua dando festinha de aniversário. Mas isso não existe no mundo inteiro, não. Você deve se colocar no lugar de um europeu que está lá sofrendo a invasão islâmica, que, por sinal, faz parte da nova ordem mundial. O europeu deve achar que está tudo perdido. Seguramente ele acha que está tudo perdido. Mas se a gente olhar com uma lente um pouco mais potente e se colocar lá em cima da nuvem para procurar ver o rio que está passando lá embaixo, independente do que as pessoas estejam se afogando ou os barcos afundando no rio, mas se a gente se colocar na nuvem e observar do alto, a gente vai ver o seguinte: a população muçulmana na Europa ainda é menor do que 20% da totalidade da população. Qual é o trunfo que tem a nova ordem mundial para avassalar a Europa? É a taxa de natalidade. Porque se cada muçulmano, se entre os muçulmanos, a taxa de natalidade é de 8,1 filhos por mulher, no mundo ocidental, na Europa, a taxa média é de 1,4 filhos por mulher. Percebam, se uma sociedade não se multiplica a taxa de mais do que 2, ou seja, no mínimo 2,1 filhos por mulher, ela está se suicidando. Está dando um tiro não no pé, mas no coração. Porque se a taxa de natalidade é menor que 2, a geração seguinte vai ser menor do que a anterior. E assim sucessivamente até a extinção. Então a sociedade europeia e a nossa são sociedades suicidas. E os muçulmanos, ao contrário, são sociedades multiplicadoras. Por isso é que se acha que a Europa está perdida. Estaria perdida se não tivesse surgido uma reação. A que eu denomino, eu e minha filha Cristina, denominamos nova ordem mundial. A nova ordem mundial é uma reação ao projeto globalista da nova ordem mundial. E é nascida essa reação dela mesma, ela é endógena, ela é feita de insiders da nova ordem mundial. E a nova ordem mundial que conseguiu nadar de braçada durante 40 anos, sem nenhum obstáculo, porque além de secreta não tinha nenhum contraponto, de repente ela encontrou uma reação. E essa reação é que fez com que os projetos malditos da nova ordem mundial viessem à tona. E a gente só os conhece por causa dessa reação. Então, hoje, o que existe é um confronto entre essas duas forças, ambas poderosíssimas. A nova ordem mundial e a nova ordem mundial, que é a reação a ela. Agora, observem. Se a gente se reportar geopoliticamente ao ano 2000, no mesmo momento em que o pessoal estava soltando fogos para comemorar o novo ano, melhor dizendo, o novo século, verificaria que a Europa inteirinha era vermelha. Talvez tenha alguma exceçãozinha que eu não estou vendo no momento, mas basicamente inteirinha vermelha, toda. Agora, se a gente tirar uma fotografia de satélite da Europa hoje, a gente vai ver que ela está virando azul, por conta da reação da nova ordem mundial. Eu vou me lembrar de alguns países que hoje são azuis, porque você está sendo bombardeado pela imprensa que só fala em França, Holanda e Alemanha, onde a nova ordem mundial ganhou, tanto do Wilders, como da Marine Le Pen, como do AfD na Alemanha. A imprensa só fala desses três, mas eu vou citar alguns para mostrar a vocês quem é que está ganhando a guerra. Já se tornaram azuis Islândia, Irlanda, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Hungria, Áustria, República Tcheca, Polônia,
Noruega, Finlândia e, pasmem, Rússia. Então, olhem, pensem, vislumbrem o mapa da Europa e vejam a quantidade de azuis que está em volta desses vermelhinhos que continuam. A nova ordem mundial está ganhando a guerra. E escolheu como arma no duelo eleições. Todos esses países foram conquistados nas eleições. Apesar da arma que a nova ordem mundial começou a utilizar a partir da derrota na Inglaterra com o Brexit, ela percebeu que tinha que mudar um pouquinho a estratégia eleitoral para eleger os seus. Então ela começou a adotar um novo critério que você testemunha diariamente aqui debaixo do Cruzeiro do Sul. Demonizar o candidato de direita, chamando-o de extremista ou um termo mais novo, populista. Segundo, com isso, levar a população ao descrédito em seus candidatos, que seriam os naturais, fazendo-os desistir de ir às urnas, porque eles não aguentam mais a esquerda, mas também não querem a extrema-direita no poder. Então eles simplesmente não vão às urnas, naquilo que eu chamo de BAN. Brancos, abstenções e nulos. BAN. O BAN venceu em todos esses países. Agora, pasmem, o BAN venceu na Alemanha, venceu na França e venceu também na Holanda. Os 3 países em que a nova ordem mundial conseguiu a vitória. O BAN venceu no Brasil em todas as eleições majoritárias desde os governos militares. O BAN venceu no governo do estado do Rio. O BAN venceu a prefeitura do Rio. Eu vou dar só o exemplo da prefeitura do Rio para ficar mais claro, que está mais recente. Quem foi para o segundo turno foi o Crivella e o Freixo. Os outros 3 candidatos viáveis não passaram no primeiro turno. Eram o Bolsonaro, o Índio da Costa e o Pedro Paulo. Então eram 5. Desses 5, no primeiro turno, o primeiro foi o Crivella, o segundo foi o Freixo, o terceiro o Pedro Paulo, o quarto o Bolsonaro e o quinto o Índio. Agora, incrível, quem teve mais votos mesmo foi o BAN. A direita não foi às urnas, porque a esquerda, meu amigo, vota sempre, sempre. Quem não vota é você, da direita, fazendo beicinho, porque não quer saber de política. Se você, BAN, tivesse votado no Bolsonaro ou no Índio, que eram os melhores candidatos aí, qualquer um deles teria vencido no primeiro turno. Então, a arma que a nova ordem mundial está usando contra você é fazê-lo não ir às urnas, através da demonização do candidato de direita e através, no nosso caso, de repetir continuamente que adianta ir a eleição com essas urnas fraudáveis. E eu lhes digo, a nova ordem mundial está pouco ligando para a fraude nas urnas. Ela sabe que ela ganhará no BAN. Dito isso, eu digo por que eu sou otimista. Eu sou otimista porque nós vamos ganhar. E por que eu acho que nós vamos ganhar? Vocês viram, eu disse que a Europa está ficando azul. Mas se eu olhar para o lado de cá, para a América, para o meu lado, para vocês é aqui, né? Se eu olhar para o lado de cá, para a América, os Estados Unidos viraram azuis. E como a Rússia é azul e os Estados Unidos também são azuis, as 2 maiores potências militares do planeta estão unidas para derrotar a nova ordem mundial. E se a Europa está ficando azul, e se os Estados Unidos estão azuis, imagina você qual é o último suspiro da nova ordem mundial. Eu vou dar um tempinho para você imaginar
o mapa mundo, veja o planeta todo, veja o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, quem são os grandes inimigos. E eu estou dando um tempinho para você chegar a uma conclusão óbvia. Quem ganhar o Brasil ganha a guerra. Se o Brasil virar vermelho, a nova ordem mundial ganhou. Porque os Estados Unidos ficam sem a zona de retaguarda. Agora, se o Brasil virar azul, a nova ordem mundial desmoronou. O Brasil é, de novo, como aconteceu em 1983, a joia da coroa. É a zona de retaguarda que está novamente em disputa. Creia, Rússia e Estados Unidos são fortes, muito fortes. O Brasil tem toda a chance de ficar azul. Só depende de nós. Pois é, vocês podem ver o grau de informação e lucidez dessa pessoa, que é o Coronel Enio Fontinelli. Da onde vem essa análise dos fatos? Da onde você tira todas essas suas ideias? É uma pergunta um pouco difícil de responder, né, Andréia? Mas eu diria o seguinte: os fatos existem. Uns são obscuros, outros são claros. Mas os fatos existem. E quando a gente decide examiná-los, a gente tem que, primeiro, ser coerente. Quer dizer, quando você fala em lucidez, eu falo em coerência. Porque se você, como eu acho que pratica a verdade, você será em todos os momentos coerente. E essa coerência pode ser traduzida como lucidez. Então não é que eu seja lúcido, é que eu persigo sistematicamente a verdade. E falando em verdade, tem muita gente que não sabe, por exemplo, que você comentou na sua... que eu estava observando, você fala assim, a gente sabe que a Rússia e os Estados Unidos, eles se uniram contra o nazismo, certo? Mas pouca gente sabe que a Rússia já foi aliada da Alemanha nazista. O que deu errado ali? Você poderia dizer pra gente? Como é que se deu essa reviravolta de repente, de aliado do nazismo, que pouca gente sabe que isso aconteceu, né? Aconteceu. Para aliado agora dos Estados Unidos. No caso, na Segunda Guerra Mundial, para acabar com o comunismo. Eu coloco de novo o dedo dos Illuminati, da nova ordem mundial. Porque ninguém melhor do que ela, que foi a promotora do caos na Segunda Guerra Mundial, para antever qual era o resultado mais vantajoso. Porque o nazismo conseguiu granjear o ódio mundial, por conta inclusive da propaganda norte-americana. Tá? Então, e para a nova ordem mundial, não interessava fazer permanecer uma forma de Estado que partisse do ódio, e ela preferiu partir de uma outra forma de Estado que conquistaria as populações através do comunismo. Então, embora o Hitler e o Stalin tenham feito um acordo de não agressão entre eles, o canto da sereia surgiu para o Stalin na decisão inglesa de juntar americanos e russos contra o Hitler. Sem essa junção, a Segunda Guerra Mundial teria durado muito mais, e eu não tenho certeza dos resultados, não. Porque os alemães eram muito fortes, tinham uma tecnologia tão importante que quase tudo que a gente sabe hoje dependeu do roubo que os americanos e os russos fizeram dos cientistas alemães. Então, a Rússia se juntou aos Estados Unidos porque os Illuminati, ou a nova ordem mundial, decidiu que seria assim. Então, Stalin, Roosevelt e Churchill resolveram partir o poderio alemão ao meio. O que significa partir o poderio alemão ao meio? Os americanos e os ingleses não poderiam jamais sonhar em desembarcar na Normandia
se Normandia, né? Se os alemães estivessem preparados totalmente para recebê-los. Os alemães eram fortes. Então, qual foi o resultado desse acordo? É que os alemães tiveram que deslocar uma frente de combate forte para suportar os russos, e deixou uma frente forte, mas não tão forte, que foi invadida pelos aliados, e a Alemanha nazista morreu ali. Então, qual é que você me diria a diferença entre a união que se deu entre Estados Unidos e Rússia na Segunda Guerra e a união deles hoje, que você disse que eles estão juntos na nova? Qual é, em que nível se dá essa... Porque a Rússia não deixa de ser socialista, não vai deixar de ser socialista, certo? Nem os Estados Unidos, acho capitalista. Em que nível se dá essa união deles hoje, e qual é a diferença da união deles hoje, qual o propósito da diferença do propósito de antes? Bom, eu vou dizer o que pode parecer um paradoxo, mas a Rússia não é mais comunista. O comunismo que existe hoje é remanescente da revolução cultural que foi introduzida pela nova ordem mundial para conquistar o mundo. Mas na medida em que os russos pressentiram que o projeto da nova ordem mundial era de fazer do comunismo o modelo para a conquista do planeta, os russos perceberam que o modelo deles estava sendo adotado, mas que eles não sentariam no trono. Então, a Rússia, que não é mais comunista, o Putin resolveu afrontar a nova ordem mundial, e os Estados Unidos também. Agora, eu posso falar hoje de Putin e de Trump, mas não é só isso. São as duas sociedades. Eu não sei onde é que está dividido o poder, mas o fato é que a Rússia começou a construir, e acabou em 2014, o maior bunker atômico do mundo. E os Estados Unidos reforçaram, aliás, a Rússia também já tinha nos Montes Urais um bunker, apenas ampliou. E nos Estados Unidos já existia o bunker das Montanhas Cheyenne, que também foi ampliado. Todos dois para suportar as novas bombas, que não são mais a bomba nuclear tradicional. E não vamos falar nisso porque isso vai demorar um bando de tempo. Mas os dois se preparando para uma nova guerra atômica. Então não fazia sentido. Como é que a nova ordem mundial vai adotar um poder totalitário e admitir que vai haver uma guerra nuclear? Um poder totalitário é único, não tem guerra. Ele não guerreia contra ele mesmo. Então foi percebido que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos acreditavam na nova ordem mundial, pero no mucho. E quando é que a gente sabe que os dois resolveram afrontar a nova ordem mundial? Essa era a minha próxima pergunta. Porque ambos disseram ao público, para quem quisesse ouvir, que o aquecimento global é uma farsa. O aquecimento global é onde repousa toda a tratativa de maldição do mundo. O aquecimento global, que é uma farsa, aprisiona todos os países pobres na pobreza que tem e coloca um politicamente correto em cima de todo mundo que aprisiona a cadeia de ideias. Então, se você é obrigado a não poluir o meio ambiente, que você então está demonizando o homem como causador do aquecimento global, porque fica sempre omitida a última palavra. A palavra correta é aquecimento global antropogênico, ou seja, causado pelo homem. Eles sempre esquecem essa terceira parte. Ficam sempre com o aquecimento global, que é cíclico. Sempre existiu e sempre existirá no planeta. Mas colocando o homem como centro desse malefício ao planeta, significa começar a endeusar o planeta, começar a substituir o nosso Deus Todo-Poderoso pela deusa Terra, a Mãe Terra, que é o projeto da Carta da Terra, da ONU. Com que objetivo? Liquidar a nós cristãos.
comunistas, quer dizer, Rússia e Estados Unidos perceberam isso. Então, por isso é que os dois estão de mãos dadas para destruir o demônio. A ideia de muita gente em relação a essa coisa do ban, que também você falou, né, dos votos em branco, abstenções e nulos, as pessoas acham assim, elas são sinceras, elas dizem, eu não posso me violentar. Se eu não acredito num candidato, é melhor que eu não vote nele. É melhor que não vote mesmo, não ir às urnas, ou ir às urnas mesmo que você só tenha uma opção, duas opções péssimas? Em primeiro lugar, essas duas opções péssimas é preciso entender que são da nova ordem mundial. Eu voto sempre a nova ordem mundial. Infelizmente, mas o que eu posso fazer? Porque a nova ordem mundial criou a esquerda vermelha e a rosa. No caso brasileiro, o PT e o PSDB, que muitos chamam de fabianos, quer dizer, a esquerda cor-de-rosa. O Fernando Henrique Cardoso foi o responsável pelo Fogo de São Paulo, que nós todos odiamos. Mas a gente esquece o Fernando Henrique, que foi o responsável. Ele criou o Fogo de São Paulo. Não foi o Lula nem Fidel Castro. Aliás, foi a nova ordem mundial, mas o veículo foi o Temer, o Fernando Henrique. Então, observa, esse negócio de votar no menos pior foi imposto para nós pelo revezamento entre o PT e o PSDB. Porque você ignorou a direita. Eu garanto que você não queria nem ouvir falar o nome de Enéas, mas ele é de direita. E você não foi à urna porque não quis escolher entre o melhor e o pior ou menos pior, mas podia ter ido votar no Enéas. Você desistiu de votar. E é contra isso que eu me insurjo. Que a direita é que não vai às urnas. A esquerda vai sempre. E o que eu estou garantindo, não posso dizer garantindo, mas a minha certeza, a minha expectativa quase certa, é de que se nós todos formos às urnas, nós, a direita, nós vamos ganhar essas eleições. Então, quando eu digo isso, eu não sou otimista, eu não estou dizendo que você vai ter que escolher entre um pior e um menos pior. Você vai ter que escolher entre a direita e a esquerda. Para ser mais preciso, você vai ter que escolher entre globalistas e antiglobalistas. Bom, falando em esquerda vermelha, né? Tem muita gente que nem imagina que o partido do Barack Obama, da Hillary Clinton, que os democratas são vermelhos, né? Que são devotos, inclusive, de Saul Alinsky. Eles não têm essa ideia, muito pelo contrário. Explica como é que pode haver um engano tão grande hoje, uma confusão tão grande na cabeça das pessoas hoje, principalmente nos Estados Unidos. O que eu disse antes, foram 40 anos em que a única ideia prevalente era da nova ordem mundial, que usava a esquerda, e usa a esquerda, como veículo. Então, depois de 40 anos, eu tenho pena das pessoas mais jovens que não têm termo de comparação. Ou seja, elas viveram sob um impacto permanente, contínuo, de ideias perniciosas. Depois, para você retirar essas ideias, você vai precisar fazer uma engenharia reversa. Você vai durar tantos anos quanto eles levaram para construir. A gente vai levar esses mesmos anos para desconstruir. O que não significa dizer que a gente vai esperar 30 anos para ser felizes, não. Significa dizer que, ao derrotar a nova ordem mundial, o que vai acontecer no Brasil, nós vamos ter uma nova alegria a cada dia. Não quer dizer que a gente não vamos esperar 30 anos para ser felizes. Nós vamos ter uma alegria nova a cada dia. E cada alegria dessas nos faz mais felizes. Pois é, porque aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Tem muita gente que acha que PSDB é um partido de direita, né? Então, eles acham que existe alguma coisa no PSDB que defina como direita. Não sei o que. Apesar do Alckmin ter colocado como estandarte eleitoral, nós somos a esquerda verdadeira. Não adianta falar, né? Você que é uma pessoa otimista,
Me diz onde é que se encaixa o Kim Jong-un nessa seara política. A gente pode vir a sofrer uma guerra nuclear? Não. A gente não sofrerá uma guerra nuclear. Porque todo o poderio bélico, tecnológico da Coreia do Norte foi concedido pelos russos. Todo esse cinema que o Kim Jong-un está fazendo decorre de uma concessão russa para que os Estados Unidos contassem com mais um inimigo poderoso. Quer dizer, naquele momento histórico, naquele momento geopolítico, interessava a Rússia ter um inimigo nuclear poderoso que não fosse a China, porque tem lá as suas rusgas. Então, a Rússia forneceu a tecnologia e materiais também, submarinos nucleares, forneceu a Coreia do Norte para que ela ficasse inocentada do primeiro tiro. Ou seja, se alguém apertasse um botão vermelho, o russo diria, não fui eu, viu? Não fui eu, viu, mamãe? Foi ele. Então, a estratégia russa foi desviar a atenção americana para outro inimigo que não ela. Mas no momento em que a Rússia se associa aos Estados Unidos contra a guerra, a nova ordem mundial, a Coreia está isolada. E em tudo isso que ela está fazendo exclusivamente para o público interno. Porque como todo comunismo vive do aprisionamento da população, e eu falei de corrupção e mentira, ele cai se os norte-coreanos acharem que ele não é mais desejável. Então ele precisa fazer um cinema para o público interno de que os Estados Unidos são o grande Satã e que ele está se preparando para a guerra. Não é uma coisa que o Maduro, o Hugo Chávez, o Satã americano. Então, isso para mim não passa de um cineminha para efeito interno, porque a Rússia não está do lado da Coreia do Norte. Bom, Enio, você acha que o Brasil é um país de corruptos? Definitivamente não. Eu rejeito essa ideia na origem. Por quê? Essa é uma frase que vem repetida há muito tempo, né? Dizem que o Congresso, por exemplo, é o reflexo da sociedade, por isso é que o Congresso é corrupto. Eu rejeito profundamente essa ideia. O povo brasileiro é um povo cristão, é um povo temente a Deus, é um povo honesto e trabalhador. E os exemplos que dão para demonstrar que o brasileiro é corrupto são os clássicos. O brasileiro fura a fila do cinema e pula a catraca do metrô. Toda vez que me dizem isso, eu peço à pessoa para me dizer quantas pessoas existiam na fila do cinema para que fosse vantajoso furar. Centenas de pessoas estão na fila fazendo o dever direitinho. Só um é que furou a fila. E nós estamos querendo dizer que ele é representativo da sociedade ou a fila. Mesma coisa com a catraca do metrô. Um pulou. Todo mundo viu, fotografou, saiu no vídeo, etc. Mas e quantos milhões passaram sem pular? O povo brasileiro não é o que pulou, é o que pagou. Então eu rejeito veementemente essa ideia de que o nosso povo é corrupto. Tá certo. Enio, eu queria te fazer uma última pergunta. Você, por exemplo, é uma pessoa que já viveu bastante, já se aposentou, está aí podendo curtir sua vida e, no entanto, você tem uma paixão por esse país, uma paixão pelas questões do mundo, das sociedades, e você demonstra isso muito claramente, e você se importa demais. Eu quero saber o que te move a continuar nessa luta e se importando tanto. Pergunta difícil, viu? Bom, várias coisas me movem. A primeira coisa que me move é que eu não quero levar para o túmulo tudo que eu sei. E eu não sei, diferente de você e do seu público, porque eu sou melhor do que vocês. Eu sei
porque eu estava lá. Quando se diz que eu fui do SNI, diretor do SNI, eu o fui durante 10 anos consecutivos. A quantidade de informações que me foi dado conhecer seguramente é muito maior do que a de um homem comum. Muitas delas eu vou levar para o túmulo, por dever de ofício. Mas muitas delas eu quero passar para os mais jovens. E é o que eu estou fazendo. Essa é uma das razões. Outra é que eu tenho a amostragem perfeita que a sociedade toda tem ainda embrionariamente. Como eu tenho 80 anos, eu tenho filhos e netos. Já tenho neta com idade de ser mãe. Então, talvez a maioria do teu público tenha isso como projeto e queira trabalhar por um futuro melhor para os filhos e netos projetados. Eu não. Eu vivo diariamente os meus filhos e os meus netos e vejo a dificuldade que eles têm de dar cada passo que precisam. Eu quero desamarrar as pernas deles. Só que eu seria muito egoísta se eu tratasse de fazer isso só pessoalmente. Eu me nego a fazer isso pessoalmente pelos meus. Eu sou um patriota, sim. Então, o meu desejo é desamarrar as pernas de todos os filhos e todos os netos do Brasil.